todas. Boa tarde, pessoal. Hoje é 5 de junho de 2025, 17h36. Estamos aqui para mais um dia da nossa jornada de encontro de estudos humanistas, com esse privilégio da gente poder estudar coletivamente origens do totalitarismo. Deixa eu confirmar aqui, eu já tinha aberto aqui o cronograma. Hoje é a última aula do antissemitismo, certo? Teremos a facilitação da Monique. Todos aqueles que leram podem colaborar, todos aqueles que estão com uma percepção desperta também podem colaborar, e na semana que vem a gente tem a facilitação da Nazaré. Nazaré está aí? Acho que não está, não vi a Nazaré ainda não. Mas a gente vai confirmando, né? E nesse nossa proposta coletiva, com vocês a facilitação da Monique. Seja bem-vinda. Obrigada. Para mim, acho que facilitação começa um pouco do lugar como chegamos. Pode abrir essa parte? Funciona? Como chegamos? Como chegamos aqui, né? Eu posso abrir, então? Chego sensibilizada com a não oportunidade de me conectar com o texto da facilitação de hoje. Eu chego bastante vulnerável para a gente construir esse espaço junto, para compartilhar um resumo, mas também para compartilhar esse espaço de vulnerabilidade. Sim, só. Eu vou chamar alguém e conforme vocês forem falando, se quiserem chamando as pessoas, eu vou chamar a Mariana. Como é que você chega, Mariana? Ei, Monique, eu chego aqui atrasada na leitura, provavelmente mais atrasada do que você. Eu chego também um pouquinho mais cedo, até falei com o Fernando, de como a gente quer participar, a gente pensa numa possibilidade de dar conta de todas as tarefas e não dá, porque é assim a vida, cada dia tem uma coisa que não estava ali no planejado, mas que também o nosso movimento de resistência é tentar construir junto e pegar a partir do outro, e que aquilo vá motivando, e que aquilo vá ajudando a construir uma coisa maior e uma coisa mais intensa do que só a gente frente a esses dilemas, né? Frente a essas coisas que a gente se depara e muitas vezes sabe como fazer e muitas vezes não sabe como fazer. Eu entendo esse lugar de vulnerabilidade, compartilho dele, e acho que essa sensibilidade da gente se ver nesse lugar faz da gente, inclusive, mais fortes. Obrigada, Mariana. Convida alguém? Oi? Você convida alguém? Vou convidar o Felipe, que está de câmera aberta, a gente acaba colocando todo mundo no jogo. Oi, eu não sei se eu entendi direito a proposição, mas acho que para falar como a gente tá, é isso? Tá bom, eu tô bem, tô bem cansado, mas tô aqui chegando, acompanhando, né, a trajetória, acho que de todo mundo. Aí eu tenho que chamar alguém, né? Vamos chamar então a Nazaré. Oi, gente, acabei de entrar. Vou seguir o Felipe. Eu tô mais ou menos bem aqui, me recuperando de uma pneumonia, mas... Boas energias para você. Obrigada. Mas estamos aí para participar aqui hoje. Melhoras, Nazaré. Obrigada. Você convida alguém para a roda? Vai pelo nome aqui, Israel. Bom, como eu chego aqui, eu tô basicamente num dia de descanso, finalmente, no meio de uma semana bem corrida.
Mas é isso, tô bem. E acho que é. Israel, chama o próximo. Sei lá. Alexandre. Alexandre, a gente não está conseguindo te ouvir. Vou passar a fala, mas se você conseguir depois falar com a gente, se apresenta, tá bom? Chama a Natane. Oi, gente, boa tarde. Bom, se eu entendi, né, a ideia do Monique, eu chego aqui impactada pela forma como ela começou trazendo, né, essa proposição de nos chamar. Achei interessante, inclusive, porque isso leva com que a gente se coloque mais, né, se posicione mais nos grupos, né, nos textos, e eu vim, inclusive, com a proposta hoje de trazer algumas contribuições, que eu achei interessante conseguir ler o texto, né, as outras vezes eu não conseguia finalizar, então, é isso. Obrigada, Natane. Você chama mais outra pessoa? Lucas, gente, agora eu perdi, não sei se ele já foi, Não, né? Olá, Lucas. Não tem problema se vocês não quiserem chamar por aqui, tá bom, gente? Os próximos. Obrigada, Lucas, por avisar. Os últimos que não foram ainda, então, ao invés de nós convidarmos, se vocês quiserem já abrir o microfone, uma coisa mais pipoquinha mesmo, de se apresentarem, dizerem como você chega, por favor. Mais alguém vai participar da chegança? Johnny, Guilherme. Pode falar. Oi, boa tarde novamente a todos, né? Em relação a chegar aqui no grupo, eu chego preocupado, né? Sempre preocupado, principalmente com a atual conjectura política da qual nós estamos inseridos aqui na América Latina, não só na América Latina, mas especialmente na América Latina, né? O que remete a uma preocupação assim de perspectiva de horizonte, né? A gente vê tanta discussões, debates em relação a um cenário político não favorável, principalmente para a classe trabalhadora. Inclusive, eu acredito que no próximo encontro eu vou apresentar, discutir aqui conosco o pensamento racial antes do racismo, né? Que é um tópico que vai ser discutido aqui, e que remete basicamente também, se a gente for pensar, à classe trabalhadora. Me choca muito como a política é utilizada institucionalmente para desfavorecer essa classe, e é muito gritante essa utilização. Aí eu chego nesse encontro preocupado diante desse cenário. Preocupação acolhida, Johnny. Mais alguém quer participar da chegança? Não. Vou seguir aqui, então. Bem-vindos a todos que se apresentaram, né? E aos que estão aí presentes também, né? De toda forma. Como eu disse, eu não tive a oportunidade de dar o meu melhor nessa apresentação aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês um resumo
que a nossa querida tecnologia ChatGPT me ajudou a fazer desse texto, tá bom? Eu vou fazer uma leitura corrida, não vou tentar colocar nenhuma questão mais pessoal ou do sentir mesmo, né? Porque realmente é só uma leitura corrida. Em seguida a gente continua. O trecho aborda a relação entre exército, clero e república na França durante o caso Dreyfus. O exército, herança aristocrática do Segundo Império, se mantém separado da sociedade civil e da influência republicana, formando uma casta fechada e resistente à democratização. Fortemente influenciado pelo clero católico, o exército se tornou um baluarte reacionário, ainda que sua lealdade à monarquia fosse, na prática, um meio de preservar privilégios. A Igreja Católica, por sua vez, buscava recuperar seu poder político, especialmente em momentos de crise das instituições civis, como ocorreu na França, Espanha e Áustria-Hungria. Seu apoio ao exército e às tendências antirrepublicanas acabou levando à sua perda de influência política após o caso Dreyfus. Dreyfus, né, que o professor Fernando fala de um jeito bonito aqui no francês. O antissemitismo teve papel central nesse contexto. Os jesuítas, principais articuladores dessa ideologia, resistiram à ascensão social e militar dos judeus, como ocorreu com Dreyfus, o primeiro judeu a integrar o Estado-Maior. O caso dele expôs a corrupção das elites militares e clericais que instrumentalizaram o antissemitismo como ferramenta política. Embora a luta tenha sido descrita como um embate entre judeus e jesuítas, o texto destaca que os judeus buscavam apenas manter seus direitos sociais e profissionais, enquanto o clero pretendia preservar seu poder político. O erro judicial cometido contra Dreyfus foi agravado pelo preconceito antissemita e pela resistência das instituições à sua reintegração. O caso revelou, assim, as tensões entre uma sociedade aristocrática e clerical e os ideais republicanos e democráticos, demonstrando que a verdadeira defesa de Dreyfus só poderia ocorrer com base na visão republicana dos direitos humanos, e não através de um parlamento ou de uma sociedade civil profundamente corrompida. Após analisar a atuação do exército e do clero nesse caso, a Hanna explica como o fracasso das instituições republicanas criou um espaço político em que o exército tradicionalmente aristocrático e antirrepublicano se colocou como uma força independente, acima da sociedade civil e da democracia. Essa independência foi consolidada pela recusa do Estado em democratizar suas forças armadas, alimentando uma corporação com lealdades e interesses próprios, alheios aos valores republicanos. A autora destaca que o monarquismo do exército não passava de um pretexto para preservar privilégios e não de um verdadeiro ideal político. O antirrepublicanismo servia como justificativa para manter a exclusividade da casta militar, reforçada pelos laços históricos com o clero e pela resistência à democratização. O clero católico, por sua vez, tentou utilizar o exército como instrumento de sua política reacionária, acreditando poder se beneficiar de sua hostilidade à república. Contudo, a Igreja cometeu um erro estratégico ao apostar nessa aliança, pois acabou perdendo grande parte de sua influência política na França, especialmente após as fraudes do Departamento de Espionagem Militar virem à tona. Além disso, a adesão do clero ao antissemitismo e às campanhas reacionárias culminou no apoio explícito a práticas de corrupção e violência, como demonstra o ataque à casa de Victor Basque e o incitamento à violência por figuras como o Padre Didon. O clero transformou-se em principal aliado e promotor do antissemitismo, e essa atuação teve forte influência dos jesuítas, que lideraram a ala mais radical e antissemita da Igreja
com políticas reacionárias na França e em outros países europeus. Arendt evidencia também como os jesuítas instrumentalizaram o antissemitismo para defender a estrutura hierárquica e autoritária da Igreja e barrar o avanço dos judeus nas esferas de poder, especialmente no exército. Esse confronto entre judeus e jesuítas foi interpretado por alguns historiadores como um duelo de rivais. Mas Arendt refuta essa visão. Para ela, os judeus não buscavam poder político, apenas desejavam manter sua posição social e econômica. O clero, ao contrário, visava reconquistar o poder político e social perdido. A entrada dos judeus na sociedade aristocrática, especialmente os judeus da Alsácia, que se mudaram para Paris após 1870, causou tensões com os setores tradicionais do exército e da igreja. A tentativa desses judeus de ascender nas carreiras militares encontrou a resistência intransigente dos setores católicos e aristocráticos, que viam no exército um bastão fechado aos impuros, a quem não se submetesse ao confessionário. A prisão e a condenação de Dreyfus representam, nesse contexto, não apenas um erro judiciário, mas também uma manobra política deliberada. O fato de ele ser o primeiro judeu do Estado-Maior causou um choque e indignação nas elites militares e religiosas, que rapidamente instrumentalizaram o caso para acirrar o antissemitismo e reforçar a exclusividade do exército. Arendt mostra ainda como o antissemitismo foi potencializado pelo recente escândalo do Panamá e pela crescente desconfiança em relação aos judeus, especialmente após o empréstimo dos Rothschild à Rússia. A imprensa de esquerda, inclusive o jornal socialista de Jaurès, inicialmente endossou a versão oficial do exército, recusando-se a defender Dreyfus e associando os seus defensores à alta finança judaica. Isso evidencia como até os setores progressistas da sociedade francesa estavam impregnados de preconceitos antissemitas. Por fim, Arendt ressalta a contradição na estratégia da família Dreyfus e de seus apoiadores, ao tentar evitar a publicidade e recorrer a manobras discretas para libertá-lo, reforçaram suspeitas e alimentaram a visão conspiratória de seus adversários. A autora conclui que a única forma legítima de ter salvo Dreyfus seria através da reafirmação radical dos princípios republicanos e dos direitos humanos, pois a sociedade e as instituições da época estavam todas contaminadas pelo desejo de excluir os judeus do corpo político francês. Essa foi a colheita do resumo, e eu queria deixar aberto aqui para quem teve contato, né, íntegro com o texto também, poder contribuir. Eu queria Obrigada, tematizar, gente. queria antes de tudo agradecer, Monique, pelo teu esforço. Eu acho que, assim, pegar do teu esforço e a gente fazer uma análise que eu diria que é sociológica da nossa contemporaneidade, né? Deslocando de você para a gente pensar essa questão de fundo que são as nossas tecnologias contemporâneas, né? Eu acho assim, te acolho de coração aberto, Monique, entendeu? Né? Porque a gente sabe do cotidiano de todo mundo, a gente sabe, eu coordeno esse grupo faz 5 anos, a gente sabe que às vezes a pessoa se propõe a fazer um trabalho, de repente é atravessada por trilhões de coisas, somos todos humanos, olho no olho e par a par. Só que hoje a gente está vivendo uma experiência sociológica contemporânea, né? Você, com a tua transparência, com a tua ética, você mesmo fez um trabalho centrado no ChatGPT, né? E eu acho que a gente está vivendo essa experiência aqui agora, entendeu? Porque o ChatGPT, eu não tenho porém, com nenhuma tecnologia, tá? Com nenhuma tecnologia, entendeu? Tanto que a gente está aqui online, diante do notebook,
do 5G, do etc. e tal. É a maneira como a gente articula a tecnologia, né? É assim, porque existe uma coisa do estudo que é uma experiência encarnada, né? Quando a pessoa fala uma experiência que não é encarnada, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de escutar, entendeu? Porque não passa na humanidade, né? O que a gente está trazendo é um tema, uma problematização sociológica. A gente não está falando nem de Monique, nem de João, nem de Maria. Porque, repito, você fez o teu melhor movimento. Mas quando a gente consegue, dentro de todos os compromissos da vida, né? Dentro de toda a ética, né? Se voltar para o papel e a gente encarna essa experiência, é uma outra maneira de se relacionar, né? Assim, é a primeira vez que a gente tem a contemporaneidade do chat GPT nos encontros de estudos, entendeu? E preservando o teu esforço, quero deixar bem claro, que a gente está tematizando a questão das tecnologias contemporâneas. Eu acho que a gente poderia estabelecer o pressuposto ético de preservado o esforço de cada um, né, a gente não usar o chat GPT no sentido dele nortear centralmente o trabalho, entendeu? Não que não possa ter, a gente pode até, né, se de repente a pessoa quiser ver o efeito de conjunto chat GPT, pode até utilizar, mas é melhor a gente chegar a dizer, olha, eu li 5 páginas, quem pode compor junto, entendeu? Porque senão a experiência vai ficando fria, entendeu? Vai perdendo o calor da humanidade que você sempre teve, Monique, entendeu? Você é vou fazer um pleonasmo, uma participante participativa, você gosta. Sempre que Não, você é bacana, sempre que você fala, você transpira, você é calorosa, entendeu? eu Você agradeço esse comentário, porque assim, realmente, né? E o entendeu? meu jeito, eu nem sei se vai dar para ver, porque a câmera tá meio ruim, mas o Sim, meu jeito é de fazer na mão mesmo, né? sim, Não então sei fazer artesania, fichinha. você é uma artesã, isso eu falo com A maiúsculo, entendeu? E aí na hora de pensar assim, eu falei, puxa, a classe, ok, né? Então, as primeiras informações aqui, existia a classe dos oficiais, que tinha um jeito de acontecer, um jeito de entrar, um jeito de ficar, um jeito de sair, Sim, tem toda uma artesania mesmo, né, sim, social sim, daquela época e que ela coloca de uma forma, sim. e aí eu vou colocando setinha, né, então, a Aham, classe dos oficiais, quem eram? Eles sim. são os descendentes desses ancestrais imigrados que já tinham lutado contra seu país natal durante as guerras revolucionárias, então Então, eles já chegavam sim. revolucionários de antes, né, então eles já Percebe? Nesse chegam um com minuto outra que você está força. falando, teu olhinho está brilhando, entendeu? É outra. Então, o meu jeito, realmente, assim, a intencionalidade era pegar o texto e fazer isso, né, Sim, tornar ele vivo, para mim, entender que influência era essa do clero do clero, né, naquele momento. sim, Por que que a república nunca tentou dominar esse exército, né. Então, esse exército ele já era reacionário, ele já tinha sim. passado por outras revoluções ali. A república não queria mexer muito com eles, e aí, que características isso trazia, né, de E aí, soma, de potência, sim, de quem quer as pessoas que queriam fazer parte disso, como é que caminhos elas utilizavam para vir fazer parte, né, da oficialidade do exército. O contraponto, né, que ela coloca ali também, que a sociedade e o parlamento têm admissão fácil e fidelidade volável. Aí eu hum. volúvel, né. Ah, é verdade, né, tem lugar que a gente entra fácil, mas onde é que está a fidelidade social, a fidelidade relacional das coisas? Então, eu queria muito ir para esse lugar. Como eu fui Sim. para o lugar só de ler o texto, Aham, eu confesso que eu não captei muita coisa não, do sim, sim. né, do macro Não, dessa e coisa. compondo com a tua fala, Mas né, eu Monique? agradeço, esse Porque toque compondo faz com a muito tua fala, sentido. essa questão do exército do clero, para quem lê, para quem quer compor, porque a gente agora está abrindo para o debate, ao mesmo tempo a gente vai solidariamente compondo com a facilitação, né, gente? O que tem aqui na questão da emergência da República como um espaço revolucionário do contexto da Revolução Francesa e de todo esse movimento, entre aspas, dos direitos humanos da Europa, né? A gente tem, por exemplo, o Exército, ainda representando, como a Monique falou,
esse espaço mais reacionário, mais conservador, né, que tem a ver com épocas anteriores, pré-revolucionárias, e o clero que, por sua vez, quando você abre um espaço democrático republicano, você rompe com a ortodoxia da igreja, né? Você cria como se fosse um antagonismo, né? Que se durante a Idade Média a igreja imperava, né, com seus valores, com seus dogmas, de repente você abre espaço dos direitos humanos na sociedade democrática, e aí você rompe com toda uma historicidade secular da igreja, né? Séculos de manutenção de um certo tipo de verdade, né? Então, o que está dentro desse contexto do antissemitismo, o que esse texto coloca é justamente essa tensão de fundo entre a emergência da República, a República mais contemporânea, com os embates que se estabelecem no contexto da relação do exército e do clero, que vai, de alguma forma, se consolidar com aquilo que a gente até já viu no encontro passado, que é a circulação que os Rothschild, como judeus, tinham no contexto aristocrático, né? Aristocrático, e que, ao mesmo tempo, vai se contrapor, né, aristocrático de cunho mais monárquico, né? E que, ao mesmo tempo, vai se contrapor com o contexto republicano, né? Com essa impessoalidade do contexto republicano condizente com o que se chama de democracia, né? E, ao mesmo tempo, os Rothschild eles vão penetrando, né, no contexto aristocrático, né, e abre esse espaço desse contexto, dessa circularidade dos Rothschild nesses contextos elegantes da aristocracia, reconhecendo que essa penetração social também representava um certo tipo de exercício de poder, né, porque são relações, né, relações onde havia discriminação passa a ter uma sociabilidade, né, e ao mesmo tempo que há essa penetração no contexto aristocrático das cortes, né, do contexto mais detentor de poder, surge essa grande tensão do clero, principalmente dos jesuítas, né, que vão se contrapor, né, à questão judaica, que vão ser o porta-voz no contexto católico do antissemitismo, né, e aí fazendo eco, assim, o que depois, posteriormente, vai ser consolidado a partir da questão política do Hitler, né? Então, a Hannah Arendt, ela coloca que seriam esses dois grandes rivais, a constituição do antissemitismo, que seria justamente o nacionalismo do Hitler, e associado à questão jesuíta, que vai sistematicamente criar escritos, criar prerrogativas, no sentido de se contrapor aos judeus, né, ao povo judeu como um todo, né? E o que isso tem a ver com que, porque tudo isso tem a ver dentro de um contexto de estudo do caso do Dreyfus, né? Que é a questão daquele borderô, como a gente viu no encontro passado, foi feito um borderô de espionagem, né, no qual se verificou que nesse borderô, que seria uma lista, né, de equipamentos militares, esses equipamentos militares franceses teriam sido entregues por espionagem aos alemães, e o Dreyfus, que era um judeu, que no caso foi o primeiro judeu ao galgar um posto no Estado-Maior, né, e virou bode expiatório, né, de um processo muito controverso, no qual ele não tinha culpabilidade nenhuma, mas pelo fato de ser judeu, ele foi condenado, e, como a gente viu no encontro passado, foi condenado, foi para a Ilha do Diabo, teve todo aquele processo de segundo julgamento, e que, de fato, como a gente vai ver aqui nesse texto, que vai falar do indulto dele, né, que representou um indulto, porque indulto, ele foi anistiado, entenda, gente, ele teve dois movimentos, não é que ele foi considerado inocente, ele foi anistiado, depois de anos, 5, 6, 7, 8 anos, no qual publicações da imprensa, Émile Zola, que era um grande escritor, que fez um grande artigo no jornal chamado J'accuse, né, que é Eu Acuso, né, no qual mostrava toda a podridão da alta elite judiciária e militar que estava mancomunada, condenando o Dreyfus, né? Ele vai mostrar com esse artigo, inclusive ele vai ser preso, o Émile Zola, né?
né, nesse movimento de alguma resistência de alguns parlamentares, de alguns políticos, dentre eles o Clemenceau, que depois foi primeiro-ministro da França, né? Tem o Clemenceau aí que... O bom desse texto é que às vezes aparece o nome das pessoas, a gente vai pesquisar. O Clemenceau, que ficou na defesa do Dreyfus, o político mais poderoso na defesa do Dreyfus, ele se tornou depois primeiro-ministro da França, ele tinha o codinome de o Tigre, que ele tinha justamente esse poder de impor as suas verdades, num contexto que em muitos momentos era justamente da defesa da democracia contra a corrupção no exército, a corrupção judiciária, né? Aliado ao Émile Zola, aliado à família do Dreyfus, que vai se prontificar no sentido de liberar o Dreyfus do aprisionamento, mas é importante frisar que o Dreyfus nunca foi inocentado, ele não tinha culpa nenhuma, entendeu? Os exames grafológicos, a letra dele não batia. Como eu falei no encontro passado, a letra dele não batia e disseram que ele estava fingindo letra. Depois descobriu quem foi o espião, que era um tenente, né? Isso a gente viu no encontro passado, né? Isso vai, assim, no sentido de mostrar, nesse texto aqui, que vai ser mostrado, é que ele foi anistiado, depois de vários anos, tem que verificar exatamente a questão dos anos, mas uma coisa de 5 a 8 anos, ele é anistiado para pena. Primeiro, ele é indicado para penas atenuantes, que era uma prisão perpétua, vira 10 anos. Depois, com a insistência da inocência dele, com os elementos de inocência, ele é anistiado, ou seja, ele não é inocentado, simplesmente é cancelado a pena, e depois ele tem um indulto do presidente, justamente em função da proximidade da exposição na França de 1900, teve a exposição na França de 1900, e estava uma tensão entre a imprensa, esse caso escandaloso que se arrastava por vários anos, né, e que isso, de alguma forma, poderia prejudicar a exposição de Paris, que era uma exposição mundial, né, procurem a exposição de Paris em 1900, então ele teve o indulto do presidente, né, mas isso não quer dizer que ele tenha sido inocentado, entendeu? Então, o que está em jogo aqui dentro desse texto é esse desenho, no qual, aliada à questão dos judeus, aliada à questão dos judeus, jesuítas, e exército, né, e todo esse antissemitismo que vai, de uma maneira generalizada, emitir slogans como morte aos judeus, a França para os franceses, numa articulação do que a Hannah Arendt vai fazer da diferença entre povo e ralé. Ele fala o povo como uma manifestação, um sujeito, uma coletividade patriótica, que de alguma forma defende os interesses da nação, e a ralé, que seria esse grupo que de alguma forma vai a reboque dessas incitações coletivas, uma massa de manobra, uma camada social que procura um homem forte, um líder idealizado, um mito, né? Procura um mito para se referenciar, ser afetado por esse mito, independente da consistência das verdades, né? E essa ralé que, de alguma forma, sustenta, dentre outros aspectos, o julgamento do Dreyfus, porque havia uma pressão popular de grande parte da França, no sentido de manter a condenação dele, porque ele era judeu. E porque o judeu era considerado por essa ralé, na manipulação do mito, né, que seriam esses políticos, esses militares, né, como os responsáveis os judeus seriam considerados responsáveis pelas desgraças, né? Aí que entra o preconceito, a violência, a discriminação, né? Na articulação entre lideranças míticas e uma ralé que vai a reboque, né? Que vai como boiada, né? Enfim. E nesse sentido, o caso do Dreyfus vai, de alguma forma, ilustrar, materializar, não é só ilustrar, vai materializar essa relação na qual cria-se esse turbilhão, né? Turbilhão de falsidades legitimadas por interesses políticos. É muito fácil criar um bode expiatório, no caso, a questão do judeu que é milenarmente perseguido, e, ao mesmo tempo, o texto, nas páginas 163 e 164, vai mostrar justamente
papel da família do Duquesne, vai mostrar aquilo que eu já falei do Clemenceau, vai mostrar que o Émile Zola, com os artigos do Jacques, né, e outros artigos que surgiram, né, e destacar isso que eu acabei de dizer. O grito Morte aos Judeus vai ecoar por todo o país, em Lyon, em Rennes, em Nantes, em Tours, em Bordeaux, Clermont-Ferrand, em Marseille, enfim, vai se espalhar por todo o país como essa repercussão dos efeitos de propagação da ralé a partir dessa linguagem de mitos, né, das falsidades dos mitos, né, gerando, inclusive, a criação de ligas antissemitas espalhadas por todo o país, as quais vão ter representação no parlamento. Durante várias partes aqui do livro, ele vai falar no parlamentar, que é o Edouard Drummond, que é um antissemita francês, que ficou muito famoso, que fez carreira política centrada no antissemitismo, né? Isso a gente vê muito na contemporaneidade, como alguns políticos, né, se centram através de linguagens de preconceito, né, de disseminação de fake news, né? Tudo isso que a gente está falando é história do presente, né, gente? Está falando isso é 1900, última década de 1800 e 1900. Está falando como é que isso se espalha, né? Como é que isso se articula, né? Como é que se transforma um povo com os interesses pátrios legítimos em ralé, né? Ralé porque é aquela suscetível de disseminação, né? Disseminação de falsidades, né? E aí todo o texto, eu já estou mais ou menos passando a página 168, vai mostrar o movimento do Émile Zola, da escrita dos textos dele de defesa, o papel do Clemenceau, que foi realmente, Hannah Arendt vai dizer que ele foi de fato o único, foi o principal, né, político apaixonado pela verdade, né, que determinante na liberação do Refi, né? Entenda que o artigo do Émile Zola, que é o Jacques, digo e repito, gente, assistam o Oficial e o Espião, que está disponível no Prime Video, né? Prime Video. Você pode assinar gratuitamente por 7 dias, se você não quiser gastar dinheiro, e assista esse filme para vocês verem o que a gente está falando. Que a gente está falando de mobilizações de multidões, o filme mostra as multidões tentando atacar o Dreyfus, mesmo ele tendo indulto, ele foi atacado na rua, foi ferido na rua, entendeu? A pressão popular, os tribunais, como é que eles aconteciam, os julgamentos militares, entendeu? A pressão que o Picard, que era o novo chefe da espionagem, que viu que... O Picard era outro, né? Era o chefe da espionagem que viu que a condenação do Coifi era injusta, né? Como é que ele enfrenta os superiores dele, como é que ele também é perseguido. Então, é um jogo de perseguições que aí vai atravessando, vai consolidando o antissemitismo, tendo também, como a gente já viu, o papel dos Rothschild, que toda hora se fala do imperialismo dos Rothschild, que essa fala vai se aliar, dependente das relações de poder que o financismo dos banqueiros faça. Esse é um discurso que vai consolidar os preconceitos, né? E numa tensão, ele chega ao ponto em que, na página 173, né, é que, embora o Guifi era um judeu, né, não quer dizer que os judeus ficaram a favor deles, entendeu? Que às vezes até com receio de comprometimento, muitas vezes eles se calaram, a relação ambígua da família, que em alguns momentos se afastou, em outros tentou ajudar, em outros tentou, com poderio econômico, comprar parlamentares corruptos. Então, mostra todas as tensões de poder, né? Fazem parte da natureza das relações humanas, né? E finaliza nas páginas 175 e 177 a questão do indulto, né? Que o indulto é justamente uma ambiguidade, né? Porque o indulto é uma liberação presidencial, mas não quer dizer que ele foi inocentado. Então, ele continuou culpado, né? Depois que o Guifi foi libertado, ele ainda insiste com alguns parlamentares e com Clemenceau, que naquela altura já era primeiro-ministro, de tentar uma sentença de inocência. O mesmo Clemenceau, que ajudou durante
10, 15 anos, o Cuifi, ele se posiciona no sentido de não pleitear um outro julgamento de inocência, porque não havia atmosfera política, né, para isso. Né? Essa é a minha colaboração. Tá? Quem mais quer? Como é que vocês estão percebendo? Compus com você, querida Monique? Obrigada, Fernando. Com certeza isso trouxe muito, muito mais informações, né? Somos parceiros, tá bom? Obrigada. Sinta-se acolhido. A lista de presença já está aqui no chat das mensagens, tá, gente? A Yara fez o favor de compartilhar. Qual a percepção de vocês? Quem leu? Né? Quem não leu, como é que vocês percebem? É o último capítulo do antissemitismo. Semana que vem nós temos a generosa e dedicada à participação da Nazaré, no sentido da abertura do imperialismo, né, Nazaré? A Yara levantou a mão. Então, o que me chamou a atenção nesse texto, porque eu estava lendo e falei, poxa, mas isso é hoje, ela está fazendo uma leitura de hoje, porque quando ela fala aqui dos ralés, não especifica uma classe de econômica, uma frase, não, ela diz que é resíduo de todas as classes. Falei, poxa, tem alguma coisa a ver com hoje? Ela está lendo os dias de hoje, né? E também, outra coisa que me chamou a atenção foram as pessoas que estavam lá compondo, né, que estavam defendendo como é que é o nome? Dreyfus. Mas chama Dreyfus, tudo bem. Dreyfus. Então, ela, né, comenta que eles não constituíam um partido político ou grupo homogêneo, provinham mais das classes inferiores que as superiores, óbvio, e os homens, quer dizer, e uma mistura de vários elementos, né, que abrigava. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que me fez fazer uma pesquisa sobre os papas que vieram depois do Leão XIII, como é que eles se comportaram frente ao antissemitismo. Porque ela, num determinado momento do capítulo, ela coloca que algumas coisas mudaram depois do discurso do Leão XIII. E eu estava vendo que ele, apesar de não falar o antissemitismo, mas ele se colocou contra contra as atitudes que estavam tendo em relação aos judeus. Eu achei bem interessante. Falei, poxa, aumentou aqui, né? E aí, o que eu vi depois, que em relação à igreja, ele começa, né, defendendo, e a gente chega no Pio XII, que até hoje é uma incógnita, né? Se foi um adepto, né, um seguidor do Hitler, ou se defendeu, mas que há uma crítica e um incômodo da igreja em relação a isso. Isso me chamou, muita coisa me chamou a atenção nesse texto, mas como eu já fui da linha dos jesuítas, também eu vi que eu já fui freira, né? Já estive com o pezinho no convento, e era da religiosidade da Companhia de Jesus. E aí, como que o pessoal da Companhia de Jesus teve um papel assim, importante nessa questão da igreja, né? Não positivamente, mas vamos lá. É isso aí que me chamou a atenção. Tua fala, né, Yara, é tão bacana, porque assim mostra como atrás da idealização das instituições, né, existem relações de poder, né, relações rasteiras de poder, isso eu acho fantástico, né? A tua pontuação é muito preciosa. Guilherme, levantou a mão? Abre o microfone. Eu tô tentando. Ele que não queria abrir. Eu queria ler, né, uma parte que para mim foi a parte mais interessante desse capítulo, que está na página 173. O caso do infeliz capitão Dreyfus havia mostrado ao mundo
que em cada judeu nobre multimilionário havia ainda algo do antigo pare sem nação, para quem os direitos humanos não existem e de quem a sociedade teria prazer de retirar os seus privilégios. Pá, pula assim um monte de citação, precisamente por haverem representado papel tão insignificante no desenvolvimento político dos países em que viviam, a igualdade jurídica transformou-se para eles num fetiche, parecendo constituir a base indiscutível de sua eterna segurança. Gente, eu sempre tenho um rancor quando as pessoas falam esse é o nosso direito adquirido. Bom, se o direito for adquirido, ele pode ser retirado. Não é? Eu sinto te dizer que para quem é oprimida, a, 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 a serenidade é mera ilusão, né? A gente está sempre em estado de guerra, né? Como diria a própria Simone de Beauvoir, né? Na primeira complexidade, as mulheres são as primeiras a perderem os seus direitos, né? Gente, eu sinto te dizer que a seguridade do Estado é mera ilusão, sabe? Enquanto a gente continuar no sistema opressor, né? Todo direito é apenas concessão. Pra gente não se a gente não fazer o que os franceses gostam mais de fazer, né? Levar a forca. E uma pena que a gente não pode mais fazer isso, né? Quer dizer, nunca pôde. Uma pena que a gente perdeu o gosto de fazer isso. Mas assim, gente, eu acho que a ideia aqui, né, é não se contentar e não achar, sabe, que a proteção do Estado ela é eterna. Porque a proteção do Estado é contingente ao que o Estado acha favorável para ele mesmo. O Estado não dá direito aos casais homossexuais porque ele, ele adora, assim, tem orgulho. Não, ele dá direito porque é custo-benefício. Você abre, você recolhe mais impostos, você não tem que dar. Gente, eu acho que a melhor coisa que eu tive na minha vida foi uma aula que eu tive com uma psiquiatra que fez parte do conselho de formação do SUS e legislativo de algumas reuniões em Brasília. Ela simplesmente virou para mim e disse: no Brasil, a gente dá tratamento de AIDS no, no SUS porque é mais barato do que pagar o INSS. E eu fiquei assim, faz sentido. Não tem nada a ver com amor, com carinho, com reconhecimento da irmandade humana, sabe? Tem a ver com custo-benefício, situação econômica. E no momento que isso virar, tchau, tchau. É isso, gente. E na verdade, isso me faz pensar exatamente, né? Assim, qual que será o grupo escolhido do nosso iminente totalitarismo? Sabe? Quem que tá achando que tem direitos adquiridos e que logo em seguida vai perder eles? Que é isso, gente. Vai precisar, o totalitarismo ele vai criar um grupo pra inchar. Tô ansioso pra saber quem é. Obrigado pela partilha, Guilherme. Quem mais alguém quer compartilhar a percepção, né, gente? Porque o bom do encontro é isso, cada um traz um olhar, cada um traz uma experiência, né? Como é que vocês estão sentindo isso, né? E como a gente traz para o presente, né? Eu acho que esses capítulos que a gente estudou, eu vou levar, gente, esse conceito de povo e ralé eu vou levar para mim, né? Inclusive, conversando com vocês, aquilo que a Yara falou, que ralé é o resíduo de qualquer classe social, ficou mais claro para mim agora. Eu li tudo, fiz fichamento, mas tinha meio passado batido. Como é que se manipula e se deturpa o povo que tem uma consciência pátria e o transforma em ralé, né? Ralé como manipulação de mitos, né? Através de falsidades, né? Isso é 2025, né, gente? Né? Isso é 2025. Ano que vem é ano eleitoral, né? Aguardem as
as deturpações, os sequestros. O povo é sequestrado e transformado em ralé, e ainda agradece, né? Eu acho que a questão é essa, cara. O que vem primeiro, o mito ou a ralé? O mito que cria a ralé, o que vem primeiro? O mito e a ralé, se O que merece. primeiro? Então, é a ralé que cria o mito ou o mito que cria a ralé? É uma historicidade, ralesização. É uma ralesização, gostou? 500 anos de ralesização no país, né? Eu acho que eu iria para uma pergunta anterior, assim. Não sei se a minha concepção, por exemplo, de mito atual é a mesma. Sim. Que é de vocês. O que é mito para vocês? É mito, né, gente? Isso abre um tema, né, Monique? Como é que você percebe? Na tua percepção, não precisa nem ser uma coisa muito racional. Então eu não vou para racional mesmo. Não, só uma coisa, o mito pode ter uma coisa afirmativa, né, de algo valoroso, a virtude, né? O líder, né? O líder legítimo e através de uma experiência ética, né? Sim. O mito pode ter um referencial ético, de uma consistência existencial, de uma clareza de julgamento que quer levar o povo para um esclarecimento, ou mito. Atualmente a palavra mito é um enganoso, né? Então, a minha relação com a palavra mito, acho que ela está em construção, primeiramente, por causa de um estudo do feminino, né, de tentar olhar para esse lugar do sentir, de um lugar que está anterior à nossa aprendizagem material. Eu vou trazer isso para mim, mas eu fui inventar de me colocar nesse lugar mitológico, né, de me identificar nesse lugar mitológico, no mito do feminino. Então, o que eu posso dizer da minha experiência é que no nosso sentir, às vezes a gente pode estar mesmo vivendo profundamente situações mitológicas, que às vezes você está e não está em contato com a realidade direta. E aí, sei lá, se a gente vai para um lugar, por exemplo, da gestação, quando uma mulher sabe que está grávida, eu não vou entrar em pormenores, tá, gente? Porque eu sei que tem milhares de concepções sobre isso, né, na forma que isso pode acontecer. Eu sou mãe de 3 filhos. Então, quando eu sei que eu estou grávida, quando eu soube que estava grávida, tinha uma realidade daquilo para mim. Eu vivi 9 meses de um mito, porque tinham coisas acontecendo no meu corpo que eu não sabia, que eu não entendia, que eu não controlava, sensações e perceber um ser que já existia, que é para além de mim, mas que está dentro do meu próprio corpo, botando o pé embaixo da minha costela. Então, o máximo que eu sei sobre aquele ser é que minha costela está doendo, né? Então, em alguns momentos ali, como é que eu defino? Porque depois esse ser humano que nasceu, ele vai ser povo, ele vai ser ralé, ele vai ser o rei, ele vai ser um religioso, ele vai... O que vai ser? Então, quando eu olho para esse lugar da maternidade, que não dá para a gente dizer na matemática que é e pronto, né? E que a gente vive, sim, aquela espera, enquanto um lugar que tem os seus desafios pessoais, da pessoa que vai se tornar mãe, que está se tornando mãe, da família que está recebendo essa nova vida, ou não, né? Ou às vezes não, a família que está negando essa própria vida que vai chegar. Das relações que compõem aquele berço que vai trazer uma criança, do contato com o teu filho, que num primeiro momento é sobre, meu Deus, eu vou saber a hora que ele está com fome, eu vou saber dar mamar para essa criança, e depois nossa, ele não me fala os problemas dele, como é que eu adivinho agora? Porque agora é mais difícil de adivinhar, não é fome nem cocô com a fralda suja. Então, isso para mim já tinha uma curiosidade gigantesca. Quando, depois de formada, já tinha me formado, eu tinha uma curiosidade de aprofundar o entendimento, né, arquetípico, né, da visão do Jung e tudo mais, e eu fui convidada por uma pessoa a ler uma história e não tentar ir para o racional, né, vive a história, vê o que vai acontecer, lê essa história por 3 dias
e ver o que vai acontecer. E entrar nessa pesquisa e viver isso como um mito, sim, mas que também são mitos de desabrochares da nossa alma, da nossa capacidade de compreensão do mundo, da nossa capacidade de ação no mundo e no mundo interno também, né. E nas relações, então assim, não vou dizer que: "Nossa, eu vivi uma jornada da heroína, sou uma heroína perfeita, incrível, maravilhosa", não, o vale ele volta, né, o vale ele vai vir em outras questões. E pelo menos o que eu tenho experimentado com relação a mito é isso, sabe, Sim. é um pouco esse lugar de: "Opa, tem um caminho, tem uma possibilidade, tem uma fresta para abrir, tem membranas a romper, e membranas desse ser mesmo". Eu nem estou falando muito da questão social, porque se eu não consigo né, mesmo com terapia, muitas vezes é difícil a gente se entender, imagina entender a questão social completa. Eu acho que eu estou dando um pouco de passo para trás nesse sentido, e um pouco mais indo para esse lugar de romper essas membranas da própria existência, da própria relação com o outro, do próprio entendimento, né, do que é esse limite não limite entre eu e o outro, e talvez isso seja, experimentar esses frequentes e sequenciais convites à vulnerabilidade, sabe, e a estar viva apesar do problema, da dor, da situação, do próximo passo, da próxima resolução, da próxima do próximo fortalecimento de algum ponto que tem aqui em mim. Eu vou ter que viver uma situação que às vezes é mais difícil para mim, porque é que para mim, "X" situação que o outro tira de letra, para mim é tão difícil. Às vezes seja escolher um suco num cardápio, não precisa ir muito longe para pensar, né, tipo, quem é a pessoa que chega num lugar e faz o pedido do suco predileto, com presença de palco, da predile né, de quanto esse suco é e ponto, né, e ele é para mim, ele não precisa ser bom para você. "Ai, mas esse daqui pode ser, ah, mas é com açúcar, deixa eu ver, deixa eu olhar em volta para ver se eu peço meu suco de laranja com ou sem açúcar, né. Qual que é o correto agora, de pedir o suco de laranja com açúcar, sem açúcar, com gelo, sem gelo?". E eu acho que isso tá também nesse lugar do mito, né. Por isso que eu fui nesse lugar de que para mim talvez seja um pouco bagunçado por ter, aceitado essa vivência de algo que está um pouco mais relacionado no sutil, Sim. e aprendendo de volta, né, a me relacionar com os lugares da psicologia, com os lugares do que isso aqui é o certo e ponto, acabou, sabe, tipo, isso daqui é o limite Hum. como se fosse um adolescente que está tentando experimentar o mundo e entender, né, e um pouco não, isso daqui é limite da realidade, acho que tô entrando em contato com esses lugares, então é interessante para mim ouvir o que é mito para É. vocês. Pois é, né, Monique, você teu exemplo da encarnação do sagrado, do feminino, né, mostra como o enunciado, o mito, ele é tanto polissêmico, como ele é plural em termos de apropriação de poder, que tanto pode ter essa dimensão arquetípica junguiana, né, como pode ser utilizado para jogos políticos de poder, né, como a gente está vendo no livro, né? Pode ser usado tanto para a iluminação quanto para o totalitarismo. Né? O exemplo é muito rico. Alguém quer compor com a fala da Monique, gente? Que a fala dela tão inspirada, tão cheia de vivência, que despertou em relação ao que a gente tem debatido com o texto. Foi um depoimento de vida, né? A gente estava estudando o mundo cinza do totalitarismo e a Monique nos iluminou. Obrigado. Alguém quer, alguém quer compor? Monique ficou emocionada. Obrigado por você existir, tá, Monique? Obrigado por trazer tanta luz hoje, tá? É que ao mesmo tempo que é bom que a luz dói um pouco, viver meio que nesse
limbo, né? Obrigada, gente. Gente, todo mundo assinou a lista? Alguém quer comentar? Já são 18h35, estamos encaminhando para o final de hoje. Lembrando que semana que vem... Oi. Eu, como sempre, tenho que falar alguma coisa, né? Infelizmente ou infelizmente. Eu acho que a questão respondendo a Monique, né? Eu levo a questão do mito muito para compreensão da analítica de autoilusão, sabe? É necessário a autoilusão para suportar a vida, sabe? Quem não se ilude não consegue fazer nada, né? Só consegue pensar que a qualquer momento pode morrer, sabe? Só consegue pensar que todo o ato pode vir a falhar e, portanto, vai falhar, né? É preciso acreditar em alguma coisa. No fim do cabo, continua sendo autoilusão, né? Mas é uma autoilusão que a gente pode dizer normal barra funcional, sabe? Por que eu suporto o bebê chutando a minha coluna? Porque é meu filho, eu vou amar ele, sabe? Independente ou não de eu amar ele, né? Tem características que são amáveis. Por outro lado, a gente tem uma ilusão que a gente pode dizer que é completamente patológica, né? A questão do líder perfeito é essa. Porque é um tipo de ilusão que não apenas torna as coisas suportáveis, mas que deturpa as coisas, né? O líder carismático é simplesmente um manipulador, né? E é um manipulador que é convidado a manipular, né? Essa é a questão da autoilusão patológica. Ela é confortável em algum momento. Ela vem aí exatamente para encobrir a falta de sentido completa das coisas, né? Ela vem para dar organização às últimas consequências, sabe? Eu acho que a gente tem que encontrar exatamente, né, qual que é o ponto, né, em que a gente passa de um mito que dá sustentabilidade para a gente e de um mito que literalmente, né, deturpa e desorganiza as coisas, né? Por mais que essa desorganização tenha cara de organização, né? As tensões entre o mito que nos orienta e o mito que nos limita, né? Nos leva para a ignorância, né? Por isso o mito é plural, né? Cada um está fazendo esse mosaico. Cada fala é um mosaico dos enunciados do mito, né? Natane, por favor. Então, eu estava vendo assim, um momento que faria sentido a minha fala, né? Achei que agora seria o momento, né? Eu fiquei pensando na ingenuidade, né, dos judeus, assim, sabe? Um pouco dessa dificuldade de perceber, né, a realidade, né, em volta deles, né? E diferentemente da sacada dos jesuítas, né? Eu fiquei pensando assim que os jesuítas, assim, sem desmerecer, né? A nossa querida Yara, mas eles nessa sacada que eles tiveram, assim, desde a época, né, ali, vamos dizer, do encontro, né, com os povos originários, né, um pouco ali a associação entre a religiosidade e o poder, né, e aí, assim, eu fui lendo, né, ali o capítulo e fui vendo que eles, assim, o posicionamento dos judeus foi a cereja do bolo ali naquele último momento, né? O caso do, não sei falar, gente, do Dreyfus, né? Foi a cereja do bolo ali, né? Para eles, assim, foi entender, né? Que de alguma forma os jesuítas estavam se sentindo ameaçados por eles, né? E aí acho que foi isso, né? Foi uma pena, porque os judeus não conseguiram se unir em nenhum momento enquanto classe, né? Muito pelo contrário, eles foram eles se misturaram, agora eu esqueci a palavra, né? Mas eles foram se perdendo enquanto cultura, né?
E aí, enquanto povo, né? E aí, assim, algo que já os jesuítas já conheciam, né? No sentido um pouco de estar ali em frente a um povo que tem a sua cultura, né? Que pode ser descartado. E aí eu fiquei pensando aí, né? Que agora os jesuítas conheciam já um pouco, né, pela sua história, como articular. E os judeus não, eles estavam ali meio que eles não foram muito altruístas, e eu pensei que eles pecaram, literalmente, né? Fica até engraçado usar essa palavra, pecaram, porque eles, na ingenuidade deles, estavam pensando apenas ali, né, nos privilégios deles e enfim, economicamente, né, como eles poderiam se beneficiar ali, né? Mas eles não puderam contar efetivamente, né, com os próprios o Clemenceau, não sei se é assim que fala, né? Não puderam contar com outros que estavam ali, não perceberam outros que estavam ali, talvez numa lida maior do que somente o antissemitismo, especificamente, né? Mais naquele jogo de poder, naquele jogo de interesses, assim. Os jacobinos também, né? Assim, eu fiquei pensando que os judeus ficaram um pouco... eles não puderam contar com a ralé, como os jesuítas contaram. Né, os jesuítas foram espertos de contar ali com a ralé, né, de incentivá-los contra, né, os judeus. Foi isso. Não sei se A faz tua fala, sentido. Natane, só reforça, no caso do Ricci, a grande parte da população francesa, no que a Hannah chama de ralé, estava contra, né? Com slogans de morte aos judeus, né? Enfim, né? Eu entendo que você chama de ingenuidade. Só que isso me fez associar. Teve um filósofo, eu já falei isso, vou repetir. Eu sei que falei isso em algum encontro esse ano. Teve um filósofo que a mãe dele era da época do nazismo na Alemanha, e ele perguntou para a mãe. Um filósofo brasileiro, ele está nos seus 60 anos atualmente. Mas vocês não percebiam lá na Alemanha de que estava tendo perseguição aos judeus e vocês não saíram da Alemanha, não fizeram nada? O filho falando para a mãe. Hein? A mãe falou, mas hoje em dia você não vê polícia matando as pessoas na rua, você não vê miséria na rua, aqui no Brasil, né? Você não vê abuso de corrupção da política, e você está saindo do Brasil? A gente está num dispositivo, quando a gente está num dispositivo, né, gente? A gente está no dispositivo 2025 Brasil, né? Mundo, né? E para a gente perceber, né, às vezes a gente fica sensibilizado por um lado, né, até o encontro de estudos eu acho que é uma oportunidade da gente se sensibilizar, mas a gente fica muito dessensibilizado do cotidiano, né, gente? Né? Acho que tem muita coisa que a gente precisa, a gente vai criando para o bem ou para o mal, ou os dois juntos, né, uma carcaça, né? E aí eu acho que essa dessensibilização, fazendo coro com a fala maravilhosa da Natane, né? Isso acaba nos tornando ingênuos, né? A nossa casca dura que a gente vai criando, né, para poder dar conta do cotidiano, né? E a fala da Natane foi bem sensibilizadora. Obrigado, Natane. Mais alguém quer comentar? Só comentando aí da Natane, em alguns momentos eu até pensei nessa ingenuidade mesmo, mas até em alguns capítulos anteriores eu vi que esse judeu também ele era meio desorientado porque ele tentava sobreviver. Ele queria ser reconhecido, mas era uma forma de sobrevivência, né? Então, eu não sei, é uma ingenuidade hoje a gente olhando, mas é como o Fernando colocou, quando a gente está ali na confusão, mas eu acho que o tempo todo eles buscavam uma sobrevivência, manter ali pertinho do poder para ter essa segurança. Eles imaginavam que eles tinham, né? Até o Guilherme colocando, que eles tinham uma segurança com o Estado. Ele não tinha uma terra, eles tinham que estar apoiado em alguma coisa. Né? Então, hoje a gente julga ingenuidade, mas será que não era uma sobrevivência?
Gente, por isso que eu gosto de encontro de estudos, porque a gente vai associando, né? Ano passado eu fiz meu pós-doutorado em Paris e eu fui visitar um campo de concentração perto de Berlim, gente. Então, as experiências mais horríveis possíveis. E eu me coloco. Tem uma coisa assim, até um pouco. Tem uma curiosidade meio sombria da minha parte, meio mesquinha, que é eu entrar no campo de concentração e imaginar, poxa, será que as pessoas não podiam escapar? Eu lhes garanto, gente, a arquitetura lá, de um lado tinham os, os galpões, né, onde as pessoas ficavam, e do outro, um lado ia para os galpões, e do outro lado andava 800 metros, virava um muro e ia tomar o tal do banho, que já era uma câmara de gás, gente. Não tinha como escapar, gente, porque você tinha chegado o trem, você entrava assim, a pessoa mandava ir para o lado, mandava ir para o outro, os lados eram incomunicáveis, de repente você entrava no galpão, tomava o banho e morria, né? É uma tragédia total, né? Entendeu? Eu acho que a gente está... Todas as falas aqui, a fala preciosa da Natane nos sensibiliza para a gente pensar atualmente onde está a nossa ingenuidade, né? De repente tem muito dispositivo aí que a gente está com a mão na cumbuca, né? Está acorrentado, né? E, enfim. E quando a gente vê, de repente, alguma coisa acontece que sai do nosso controle, né? Natane, por favor. Acho que aqui é uma partilha de percepções, né? Acho que a gente pensar junto, né? Colocarmos questões, né? Acho que né, a minha fala não foi no sentido de um determinismo. Ela veio aqui diante dessa frase aqui do livro que diz assim. Tá no PDF, né? Então, aqui no PDF na página 111, né? E diz assim... Quando o caso Dreyfus veio adverti-los de que essa segurança estava ameaçada, encontravam-se mergulhados num processo de assimilação desintegradora, durante o qual sua falta de sabedoria política havia aumentado em vez de diminuir. Assimilavam-se rapidamente aqueles elementos da sociedade nos quais todas as paixões políticas são sufocadas sob o peso morto do esnobismo social, dos grandes negócios e de oportunidades de lucro. Esperavam se livrar da antipatia que essas tendências inspiravam, desviando-a contra os seus correligionários ainda não assimilados. Usando as mesmas táticas que a sociedade gentia havia empregado contra eles, empenharam-se em dissociar-se dos chamados... Não sei ler isso, gente. Judeus da Europa Oriental. E aqui nessa parte, né, principalmente, o antissemitismo político, tal como se manifestara nos pogroms da Rússia e da Romênia, era levianamente desprezado por eles como um fenômeno que sobreviveu à Idade Média, mas que não acontecia nem aconteceria na política moderna do Ocidente. Nunca puderam compreender que, no caso de Dreyfus, o que estava em jogo era algo mais que o simples status social, pois se tratava de algo mais que o mero antissemitismo social. São essas, portanto, as razões pelas quais se encontraram tão poucos defensores sinceros de Dreyfus entre os judeus na França. Os judeus, inclusive a própria família do acusado, abstiveram-se de iniciar uma luta política. Então, foi partindo, né, do que a Arendt, que é a percepção dela também, né, lógico, estou fazendo todo um contexto histórico, né, crítico, mas a partir, né, desse momento que me veio isso, né, mais longe de qualquer determinismo, mas de algo que eu pensei, né, como uma possibilidade. Não, sua fala foi maravilhosa, entendeu? Entendeu? Porque é justamente isso. Você mostrou detalhadamente assim, essa sociologia ingênua do judeu, conforme a Hannah Arendt. Você foi muito fiel à leitura e o teu relevo foi muito, muito bem feito. Obrigado, Natane, em nome do coletivo. Continue participando, Natane. Suas falas são preciosas. De nada. Obrigada. Mais alguém, gente? Nossa, hoje foi um dia tão diferente. Olha como fluiu, né? Fluiu bastante coisa, né? Poxa, gente, obrigada, de verdade. Tamo junto.
Mais alguma partilha? A gente já são 6:50, tem gente que às vezes vai para a faculdade, enfim, vai para casa, sei lá, vai namorar. Mais alguém, gente? Então a gente pode finalizar, gente, lembrando que a gente tem, a partir de setembro, a gente ainda tem facilitações, tem uma 7 e 8, é uma demanda coletiva. Semana que vem, generosamente, a Nazaré vai ser a facilitadora, estamos juntos, né, Nazaré? Vou finalizar a nossa gravação, boa semana para vocês, e grande abraço, tá, gente? Valeu.